Vamos falar um pouquinho sobre um tema polêmico. Transgênero, ser trans. O que é essa experiência? Por que é relevante você saber sobre isso? Seja você alguém trans, um empresário com funcionários, um pai ou uma mãe com filhos, ou apenas alguém curioso ou curiosa querendo descobrir um pouco mais sobre o que é essa história, até para você se precaver e não cair em armadilhas muito comuns que eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Já deixa like, compartilha, comenta, fala o que você acha sobre isso, mas antes, vem comigo, presta atenção que se você piscar você vai perder tudo o que eu vou falar para você. Vamos lá. Para começar, para entender esse fenômeno trans, você precisa entender o mundo através de uma ótica espiritual. Se você olhar apenas para a questão física, você não vai entender a totalidade do contexto e da existência e experiência de pessoas trans. E você pode ser desses caras meio malas da ciência que falam, mas isso não dá para você medir e tudo mais, não tem experimentos científicos que provam isso, aquela coisa toda. Tecnicamente dá para você medir, e existem fatores objetivos associados a isso, mas, como nem tudo é tão simples assim, também existem influências espirituais que podem levar uma pessoa a ter mais vieses para um lado ou para outro lado no quesito interação social, percepção de mundo e por aí vai. Então, são tantas variáveis na situação que fica muito complexo você simplesmente reduzir um conjunto de fatores a apenas um nome. E não obstante a tudo isso, ou seja, além de tudo isso que eu falei, existem almas que têm uma configuração que é mais eficiente, que brilha mais quando está numa lógica que é congruente com o corpo físico da pessoa, no mundo 3D, e tem pessoas que a configuração da alma dela brilha mais quando ela não está exatamente conforme as nuances e as expectativas sociais daquele corpo especificamente. Só que quando você começa a mergulhar nesse buraco do coelho, como chamam, você vê que não é tão simples assim. Tem muita gente que fala a questão cromossomial. Olha, se você tiver o cromossomo XX ou XY, dá para você saber. E fim de papo. Só que existem variâncias além desse binarismo. Não existe apenas essa configuração binária. E aí você tem pessoas que têm constituições corporais, constituições esqueléticas e configurações de acúmulo de gordura, de ganho de massa magra, de estrutura de configuração do cérebro, ativação sináptica de regiões cerebrais e engramas neurais, que são avenidas de neurônios, que disparam numa configuração que são configurações únicas e não apenas binárias. Então, a ciência, ela está sempre evoluindo, está sempre aprendendo coisas novas. O problema não é necessariamente da ciência, mas dos defensores do cientificismo, dos patrocinadores que usam a ciência para justificar seus preconceitos. Então, quando você entende, sob uma ótica puramente lógica, racional, que se você tem alguém que está numa condição de vida a qual a pessoa ela não se sente confortável, entre aspas, ou à vontade 100% dentro de seu próprio corpo, e não é uma questão de peso corporal ou de músculos, mas é uma questão de identidade, essa pessoa ela pode ter esses dilemas e essa experiência trans. E se você tem alguém que está assim, você pode tornar a vida dessa pessoa mais fácil ou mais difícil. E veja, você como empresário que vai contratar pessoas, saiba que
essas pautas e essa experiência de vida, essas almas, elas estão vindo numa safra bem forte, numa remessa muito grande. E o que nas gerações mais antigas, nas décadas mais ultrapassadas, não era uma coisa relevante, hoje em dia passa a ser uma coisa muito relevante. Então, uma coisa é você conversar com alguém de 50 anos, 60, 70 anos ou mais sobre essas pautas, não vai ser muito relevante para essa pessoa. Agora, conversa com alguém de 40, de 30, de 20 anos e você vai ver que cada vez que você vai diminuindo a idade nesse contexto específico, essas pautas vão sendo mais importantes para a pessoa, porque se trata simplesmente de uma coisa muito simples, que é você descobrir a sua identidade no mundo. E todo ser humano passa como se fosse um rito de passagem, o qual ele descobre a sua identidade, quem ele é no mundo. E uma coisa é você se apoiar em trechos religiosos para tentar explicar quem você governante, dominante sobre todas as coisas e tudo mais, que são narrativas religiosas. Mas nem todo mundo compartilha da sua fé. Então, quando você tenta forçar a tua fé na vida de outras pessoas, isso é tecnicamente uma violação da liberdade laica que, primeiro, o Estado tem, segundo, a pessoa tem o direito, o credo dela de acreditar no que ela quiser. Então, você tem religiões que são bem mais, não só tolerantes, mas também bem-vindam mais essas configurações não binárias de gênero, ou que vai além do quesito macho, fêmea, que tem mais de 2 gêneros e por aí vai. Existem religiões assim, e existem religiões que são mais intolerantes. E quando você examina essas religiões mais intolerantes, e você vê um pouco sobre quais premissas elas estão fundamentadas, eventualmente, aí é um pouquinho de exopolítica, tá? O que é exopolítica? Exo vem de fora, política vem de política. Então, só que exopolítica é um termo que significa política fora do contexto do planeta Terra. Tem geopolítica e tem exopolítica. A exopolítica está além do planeta Terra. Já a geopolítica está no contexto do planeta Terra. Beleza. Então, o que acontece? Toda vez que você fala dessas religiões mais ancestrais, você deve entender como a raça humana é vista em termos dos governantes. Aí você vê lá, pô, tem carruagem de fogo, aí você vai ler o versículo e tem lá, não, pássaros de fogo, mas você vai ver os pássaros de fogo, que falam cavalos, mas você vai ver o termo em hebraico, está falando pássaros. E fogo, você pensa em turbinas de aeronaves que solta fumegantes explosões. E aí você entende, você vê lá hieróglifos e você vê conotações, implicações, insinuações de naves espaciais há milênios atrás. Como isso poderia ser possível? Então, toda vez que você for entender o mundo através de uma ótica religiosa, leve em consideração que, primeiro, o planeta Terra, segundo dizem muitas pessoas, é apenas uma colônia. E essa colônia é uma colônia que tem os corpos humanos que foram feitos para serem escravos, serem gado humano. Segundo essas fontes, da mesma forma que os seres humanos se alimentam de carne de animais, esses colonizadores se alimentam de emoções das pessoas. Então eles, teoricamente, são menos sanguinolentos. Os sacrifícios não são muito sangrentos e são mais pacíficos, digamos assim. Só que existe um tipo de alimentação. Beleza, aí você tem o corpo humano que foi feito para ser o macho operário, a fêmea, nesse contexto específico, uma incubadora ambulante. Pô, cara, será que é só isso que significa o macho? Será que é só isso que significa a fêmea? Naquela época, essas configurações funcionavam. Naquela época, o macho operário podia ser um escravo, podia ser um servo, podia ser simplesmente um trabalhador, mas era só isso. Para que pensar? Não fazia sentido um macho, um indivíduo que seja pensar.
E no caso da fêmea, não fazia muito sentido ela servir naquela época para mais nada além de reprodução. Aí hoje, passou alguns milênios e você tem movimentos sociais que as pessoas começam a questionar isso. Espera aí, ser mulher é só ter filho? Quer dizer que a identidade da mulher, ela depende de você ter filhos. Senão você não é mulher. Mas e as mulheres que não podem ter filhos por questões de saúde, por questões médicas? Não são mulheres, então? E as mulheres que não querem ter filhos vão deixar de ser mulher porque não quer ser mãe? Então veja, o seu papel social não significa a sua identidade. Porque antes de ser amiga, antes de ser filha, antes de ser mãe ou namorada ou qualquer coisa que você preferir usar no gênero feminino, antes de ser qualquer coisa nesse sentido, a mulher tem a essência dela. E essa essência, ela é uma configuração de alma. Essa configuração de alma se manifesta através dos pensamentos da pessoa, que disparam sinapses no cérebro da pessoa. Essa configuração de alma se manifesta, em parte, através do corpo da pessoa de maneira geral. Mas aí você tem uma certa loteria biológica, porque são muitos fatores. Aí você tem, digamos assim, 50% de chance de ser uma coisa ou outra. Mas aí você tem circunstâncias e ambientes que acabam tendo frequências que te compelem mais a um tipo de configuração ou a outro, dependendo de onde sua progenitora, sua mãe estava no período da sua gestação. Aí você tem o estresse que ela passou, o que ela se alimentou, como é que foi o histórico de vida dela, como é que ela passou a gravidez, sozinha, acompanhada, o que ela assistiu, que conteúdos ela consumiu, não apenas físicos, mas também em termos de o que ela assistiu, que músicas que ela escutou, tudo isso vai acumulando e vai influenciando um pouco. Aí vamos supor que acontece de você nascer, mas a sua configuração de alma não foi respeitada. E aí o seu corpo acabou na loteria indo para um lado que não corresponde à sua identidade. O que acontece? Você passa uma vida inteira, a menos que você entenda como funciona esse rolê, você passa uma vida inteira, uma vida de merda, basicamente, onde você não consegue nunca ser 100% você, porque você tem uma dissonância cognitiva, uma dissonância social, uma dissonância de autoimagem tão grande, que isso é chamado de disforia, que você não consegue se encaixar dentro da experiência de você viver dentro do seu corpo. E isso gera para o sistema de maneira geral uma perda de produtividade, porque se você não está feliz dentro do seu corpo, você não vai produzir muito para o sistema, você não vai ter muito ânimo para produzir para o sistema. Aí o que acontece? O sistema, a brilhante ideia que o sistema inventou? Forçar você a produzir, goste você ou não. Te obrigar, através do medo, através da escassez, você a produzir de uma forma ou de outra. Até aí tudo bem, era como as pessoas estavam vivendo a vida nos últimos 200 anos. Porém, nos últimos 100 anos para cá, se massificou a automatização do trabalho, da força do trabalho. E essa automatização de força laboral começou a ocupar o lugar que antes era ocupado pelos operários. Aí você tem robôs que fazem o trabalho que pessoas faziam, só que são mais econômicos, não tem folga, não tem 13º, não tem FGTS, não tem nada. E aí produzem ainda mais e não reclamam. E aí você tem todo um movimento social a favor da automatização. Aí, para piorar a situação, você tem agora a inteligência artificial. E essa inteligência artificial agora ela começa a aprender com ela mesma. Ela começa a aprender com você e com os inputs de pessoas no planeta inteiro. Como é que você acha que vai ficar serviços e interações entre pessoas e outras pessoas? Mas mais importante do que isso, você tem o que se chamam de teste Turing ou teste Turing, alguma coisa assim. Deve ser Turing, que é um cara lá que inventou uma moda lá, falando assim, olha, se nós não conseguir descobrir que isso que a gente está conversando é um robô ou não, vai ter uma pontuação X. Mas agora, mais recente, década de 2010 para frente,
você tem o seguinte problema: como é que você vai saber se a pessoa que você está conversando é ele ou ela? Já não é se é pessoa ou não, já não é mais se é uma questão de ser alguém ou não, mas agora ficou mais refinado o negócio, agora você não sabe nem se é ele ou ela. E aí você tem questionamentos que são levantados. Então, o que é ele, o que é ela? Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal sobre isso, depois assiste lá. Gênero, ele, ela, elo, inteligência artificial, vê lá que tá bem foda. Mas isso aqui é um resumo basicão sobre isso daí. E como é que você vai discernir isso? Aí beleza, vamos supor que você consiga discernir. Pera, mas então é um papel, é uma performance ser homem ou ser mulher? Então, veja que se você falar que é uma performance, qualquer robô pode fazer essa performance. Mas se qualquer robô pode fazer essa performance, então não existe diferença entre homem ou mulher, porque é só você virar um botão no robô e ele vai rodar o programa macho, o programa fêmea. Então, se o corpo é consequência, qual que é a origem, qual que é a causa? E eu estou te falando que a causa é a configuração de alma da pessoa, em conjuntura com a sociedade a qual essa alma está encarnada e vive. E aí você tem almas que se conformam em viver uma vida infeliz, produzindo apenas papagaiando narrativas que o sistema patrocina, e você tem almas que questionam essas narrativas do sistema. E esses questionamentos, eles produzem pensamentos, eles produzem correntes filosóficas. Aí você tem um povo que nega que o trabalho desses caras é só negar. Parece oposição em sistema político de governo. Basicamente, os caras eles tentam encontrar qualquer pelo em ovo e tentam ser os fiscais da perfeição alheia, sendo que nem eles são perfeitos, mas é muito mais fácil você criticar, falar que o coleguinha tá com um cisco no olho do que você ver a trave no seu olho. Então esses caras, eles negam qualquer tipo de avanço em termos de ser trans. Então vamos falar algumas paradas sobre ser trans com base na experiência que eu já tive de atender pessoas no planeta inteiro, inclusive empresários com equipes que também têm pessoas com essas características. Vamos lá. Você tem dentro do universo trans uma galera que quer fazer a transição médica, como chamam, e uma galera que não quer fazer essa transição médica. Você tem essa galera que quer fazer, essas pessoas querem, tipo, passar, que é o termo em inglês, to pass. To pass significa o quê? Passar sob o julgamento social. E aí, de certo modo, essa galera acaba patrocinando uma narrativa obsoleta, onde a feminilidade, que é uma aparência, é igual à essência. E aí você confunde conteúdo com forma, ferrou. Você confunde efeito com causa. Aí a pessoa acha que ser mulher é usar saia, é usar maquiagem, é ter vozinha fina, né, esmagar lá enfim, aquele troço lá que esmaga a caixa torácica para ficar com cinturinha fina. Pronto, isso é ser mulher. Não necessariamente. Pode ser que tem mulheres que são assim, mas nem todas são assim. Aí tem outra galera que fala assim, não, mas mulher não pode ter pelo facial, é um pecado isso. Isso vai contra a natureza das mulheres. Mas aí tem um monte de mulher que tem pelos faciais. E aí sempre os caras tentando encontrar alguma coisa no corpo, no efeito, que tente explicar a causa. O efeito nunca vai remontar a causa. Uma questão matemática só para explicar isso daí. A derivativa, ela nunca vai poder ser uma integral sem você fazer um malabares de farol de aproximação. Se você tem uma integral e você vai fazer uma derivativa, você precisa acrescentar uma constante. Ou seja, é uma gambiarra. Se você vai fazer uma antiderivativa, você tem no máximo uma especulação, uma aproximação, um intervalo, um campo probabilístico no qual aquele resultado matemático é válido. Mas se você for um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, fora do intervalo, já não se torna mais válido. É igual um campo de probabilidade quântica de chance de você encontrar uma partícula naquela região orbital, por exemplo.
E você tem mapas de calor que são mais quentes ou mais frios, dependendo da probabilidade que você tem de encontrar. Mas você tem a região limítrofe, que além dessa região já era. Então, são muitas formas de explicar que, de uma maneira ou de outra, não dá para você remontar a causa do efeito. Então, o que é ser homem, por exemplo? Ser homem significa pelos faciais, interrogação, significa você ter uma jeba, significa você prover para sua casa, você caçar. Aí você pensa, porra, antigamente, na época das cavernas, esse é o mesmo nível, essa é a mesma régua que a gente vai usar para a civilização de hoje. Não existe mais sofisticação. E será que a alma que encarna num corpo hoje é a mesma alma que encarnaria num corpo da época das cavernas? Se o que importa realmente é a alma, e de fato é o que realmente importa, e você tem almas que encarnam em determinadas épocas, determinadas áreas e determinadas circunstâncias, e não encarnam em outras épocas, veja que o assunto são almas. E aí você tem almas que se sentem mais à vontade dentro de determinados corpos e de papéis sociais, e almas que não se sentem tão à vontade assim. Eu já vi muita gente, cara, vivendo uma vida de script e estando infeliz. Basicamente, o que as pessoas querem em termos de papel social? Elas querem segurança e elas querem liberdade. Só que essa segurança que elas querem elas querem um anestésico para o medo. E essa liberdade que elas querem, na verdade, elas querem ter uma congruência com a vontade da alma dela. Elas querem o que elas pensarem, elas conseguirem fazer. Só que elas estão tão enviesadas para fora delas que elas não pensam por si próprias. Aí você começa a ficar fazendo perguntas e você vai ver. O que é liberdade para as pessoas? Ter carro, ter uma casa, viajar o mundo. É isso. Se resume isso, a liberdade? Aí você vai viajar para destinos que já são patrocinados pelo sistema. Você vai comprar o carro que já é feito propaganda para você comprar. Você vai ter uma casa na região que fizeram propaganda para você. Você não é diferente de um robô. Você não é diferente de um zumbi. Aí você tem essa galera trans que pega e fala assim, mano, não concordo com esse sistema e para mim isso está errado. E aí eles veem o mundo de outra maneira e interagem com o mundo de outra maneira. Além de ter essas influências espirituais. Só que aí o que acontece? O pessoal confunde sexualidade com identidade. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sexualidade o farolete acende para quem? A jeba fica atenta para quem? É isso, sexualidade. Agora, identidade é quem você é, a configuração da sua alma. São coisas completamente diferentes. Aí outra coisa que a galera confunde. Quer dizer que você está vestindo um pano, você é isso ou você é aquilo. Entende? Vai lá na Escócia e fala que saia é coisa de mulher, para você ver os escoceses quebrando a sua cara ao meio. Entende? Aí vai para os Estados Unidos e fala que quem usa calça na relação, porque é uma gíria deles, né? Who wear pants in this relationship? Ou seja, quem é que é o macho da relação? Porque na cabeça deles, que são referenciais de evolução social para o planeta Terra, quem veste calça na relação é quem é o top. E quem é o bottom, ou quem fica embaixo, quem é o passivo do rolê, é quem não veste a calça. Então, são concepções tão ultrapassadas de ver o mundo e de entender relações humanas que você vai começar a conversar, dá até tédio, dá até vontade de bocejar. Porque é muito... Os caras estão com uma cabeça muito fechada. Aí você pega um país como o Brasil, que a galera tem uma resistência muito grande a qualquer coisa que seja novo. E tem a superstição de demonizar tudo. Tudo, absolutamente tudo é demônio. Cara, choveu, demônio. Fez sol, demônio do sol. Fez lua tá cheia, é o demônio. Fez lua nova, demônio também. Eclipse, é o demônio do eclipse. Cara, a pessoa está feliz, é o demônio da felicidade. A pessoa está triste, é o demônio da tristeza. É demônio em tudo quanto é lugar.
menos dentro da pessoa que aponta o dedo pro outro e fala que é demônio. É engraçado isso, né? O cara que julga os outros, ele é sempre o mais certo do rolê. Ele nunca se examina a si mesmo. Ele só julga os outros. E quando examina a si mesmo, ele acredita que ele está certo em se julgar. Ele acredita que ele está certo em ter as convicções erradas que tem. E aí é uma outra conversa que é a moral. O que é certo, o que é errado. Então vamos fazer uma perguntinha bem simples, porque é um assunto delicado. Tem gente que fala assim, não, porque homossexualismo é algo errado, biologicamente falando. Puxa vida, belo argumento. Mas e por que que tem então no mundo animal? Por que que se é algo errado tem no mundo animal? Os caras já se apressam em falar assim, não, mas é uma anomalia, é uma mutação, é um desvio. O mundo animal não pode ser comparado ao mundo dos homens. A exceção não é a regra. Uau, parabéns. Mas espera aí, quando o Steve Jobs inventou o iPhone, ele era a regra ou ele era a exceção? Aí os caras já começam a suar meio frio, assim, peraí, o que você está querendo insinuar com isso? Os avanços na humanidade foram feitos pela regra, pela massa ou pelas exceções? Pelos caras, pelas minas que se destacaram, pelas pessoas diferenciadas? Se você ostracizar, se você excluir, se você tolher as exceções, você vai ter um universo de quê? De clones, de pessoas iguais. E adivinha só qual que é a taxa de inovação de clones? Nenhuma. Mas eu vou um pouco mais além. Sabe o que acontece se você tem um exército de clones? Você tem pouca variabilidade genética e você tem problemas na perpetuação da sua espécie. A espécie só vai perpetuar se você tem variabilidade genética para você ter trocas e interações que criem combinações novas. Mas os clones têm exatamente as mesmas combinações genéticas, só que tem um outro porém. Eles têm um fator chamado de retorno diminuído. Então, considere os códigos genéticos de clones e eles se recombinando entre si em mais clones e mais mutações. O código genético deles não suporta as mudanças que eles passam ao longo das eras e dos tempos, e é como se fosse muito peso para a pessoa aguentar, ou para o clone aguentar, e aí não aguenta. Por quê? Porque era necessário ter uma certa perpetuação nesse sentido. Aí você fala, tá vendo? Você concorda comigo. Os homossexuais são demônio, como os caras costumam falar. E não são, cara. Por mais absurdo que isso possa parecer para você, preconceituoso de 1900 que está assistindo isso agora, não são demônios, são apenas pessoas. Por incrível que pareça, olha que loucura isso, falar isso em pleno dia de hoje. As pessoas, elas simplesmente são o que são. E enquanto você quiser mudar o outro e usar como racionalização um argumento social, um argumento biológico, é porque você não se preocupa o suficiente com você mesmo. E você não tem visão sistêmica. Porque além desse argumento da questão da inovação, que é trazida pelas exceções e não as regras, ou seja, você deveria tratar as exceções melhor, você deveria tratar as anomalias melhor, porque é delas que é o berço do progresso. Não obstante a isso, você tem uma questão ética, simples assim, social. Porra, se eu tenho uma sociedade e eu posso tirar o melhor proveito das pessoas, por que eu vou tirar o pior proveito das pessoas? E essa questão ética é também uma questão de administração pública, que é diferente da administração privada. É muito fácil você administrar uma empresa privada quando você compara isso com a administração pública. Se você não gosta da pessoa que está trabalhando na sua empresa privada, você manda a pessoa embora. E foda-se. Agora, a pessoa não vai embora do seu país. Pessoas nascem o tempo todo no seu país, pessoas entram nas fronteiras do seu país o tempo todo. Como é que você vai fazer a gestão do setor público assim, entende? Então é um pouco mais complexo quando se trata de povo e se trata de pessoas. É muito mais fácil você achar que sabe alguma coisa de povo, mas na verdade você só sabe o quê? Apenas mais uma narrativa. E por mais que você possa criar narrativas infinitas, a única maneira que você vai ter de conhecer verdadeiramente o povo é dar ao povo autonomia e liberdade de identidade. A liberdade de identidade é você permitir
e patrocinar o povo para ser cada um quem realmente é, oferecendo para isso opções diferentes. Significa que o governo tem voz em relação a crianças e a como você vai educar os seus filhos? Isso eu não sei, até porque não é essa a proposta do vídeo aqui. Agora, significa que você que vive numa sociedade, se você trata alguém que é diferente de você pior, você vai estar causando mal para quem? Você acha que você vai estar causando bem para a sociedade e excluir a pessoa? Pelo contrário, você vai estar prejudicando a sociedade e você. Mas por causa de uma mentalidade mais tosquinha, essas pessoas não conseguem enxergar esse tipo de coisa, elas não conseguem ver como isso as afeta. Então, voltando à lógica do raciocínio das pessoas trans, você tem essas pessoas que têm essas configurações de alma diferentes. E tem essa galera que quer passar socialmente, mas elas acabam perpetuando e patrocinando um sistema que é binário, um sistema que reforça os estereótipos. Ou seja, tá usando saia, tá usando maquiagem, não tem barba, então é fêmea. E não tá, é macho. Mas aí você vê que a fêmea, né, que os caras até fazem piada em relação a isso, que, putz, cara, tinha um round bônus entre as pernas e tudo mais, e aí existe aquele fator surpresa. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta dos pacotes diferenciados, mas não admite que gosta. Mas aí é só você olhar o histórico do navegador da pessoa e você vê o que ela realmente gosta, o tipo de conteúdo que ela consome. Principalmente o conteúdo de, digamos assim, indústrias que tem conteúdo classificado. Então, é uma hipocrisia sem fim na sociedade. E você tem outras pessoas trans que não fazem questão de transicionar, que não fazem questão de passar, ou seja, de ter uma aparência que é estereótipo social. E aí você pode se perguntar, bom, mas então como é que você vai identificar alguém que teoricamente está disfarçado socialmente? E esse é o ponto, não se trata de você identificar, não se trata de você constranger a pessoa, não se trata de você criar uma espécie de lanterna, que se a pessoa é trans ela fica fluorescente na lanterna, não é isso, mano. O bagulho é simplesmente você proporcionar, sabendo que você vive numa sociedade, as melhores condições para essa pessoa ser quem ela realmente é. Não precisa de muito para você ajudar alguém a ser quem ela realmente é. Basta você, primeiro, não matar a pessoa, já é um bom começo, porque isso no Brasil ainda precisa ser falado, né? Tem gente que, não, a pessoa tá com a roupa X, então é sentença de morte. Isso porque, né? Aceitação, isso porque Jesus Cristo e tal, porra, foda demais quando você tá lá querendo pagar de mais santarrão do que o outro para ver se a bênção do baú da felicidade cai em você. Mas na hora que você prova ou não que você de fato tem esses valores e princípios, é aí que você é medido na sua conduta. Não é quando você tá parecendo legal na frente dos holofotes, entendeu? É em todos os outros momentos do seu dia. Então, você tem essas pessoas que não têm essa preocupação em passar socialmente. O que não anula a experiência delas. O que não invalida o que elas estão sentindo e como elas enxergam o mundo, e não invalida a configuração de alma delas. E uma coisa que eu descobri é que, por mais que as pessoas disfarcem bem, não significa que não dói para elas. E aí é uma outra seara em termos de neurodivergência, em termos de configurações neurais diversas e distintas. Aí você tem na neurodivergência um monte de configurações diferentes que a psicologia tenta de todos os modos encaixotar, mas não consegue. Aí pega e fala assim, não, mas a caixa é um espectro, não é uma caixa. Então já não é mais uma coisa binária, agora é uma coisa assim meio fluida. E assim ela vai tentando se atualizar. E aí você tem espectros diferentes, você tem experiências diferentes, e você tem óticas diferentes de pessoas que estão desesperadoramente tentando encontrar algum espaço na sociedade.
E aí você tem espíritos que ajudam essas pessoas e outros espíritos que atrapalham. E aí são batalhas espirituais que são feitas. São guerras espirituais que são feitas e principalmente e pensando no contexto religioso, que é uma ponte para o mundo espiritual, você tem uma galera que defende esses valores tradicionalistas e você tem a galera que basicamente tem a moralidade, mas não tem a babação de ovo. Só isso. Ou seja, eles são pessoas íntegras, corretas, fazem o bem, têm caridade, mas não fica bajulando, não fica louvando, não fica adorando, e tá tudo certo. E aí você tem dessas equipes pessoas que são homossexuais, pessoas que são assexuais, aí vai abrindo o leque cada vez mais termos. Aí você tem pessoas que são transgênero, pessoas que agênero, não binário, aí vai abrindo o leque mais coisas também, que estão em ambientes de conexão espiritual e tem preconceitos. Aí isso dentro de um lugar que deveria ser acolhedor, e aí você tem a comunidade médica que considera que é uma doença. Por exemplo, homossexualismo era considerado uma doença, uma condição de doentia, lá nos DSM ultrapassadinho. Aí agora já não é mais considerado doença, mas aí você tem a ser trans, aí você tem uma disfunção, é um termo, tipo assim, é um eufemismo para doença, que é o transtorno disso e daquilo, transtorno do espectro não sei das quantas, transtorno disso e daquilo, consideram uma doença. Embora eles não falem explicitamente, eles estão considerando como uma doença. E eles consideram o que é saudável, a estatística, o que é saudável, o intervalo de desvio padrão da mediana. Que bosta. Eles consideram que o normal é ser igual, porque eles não têm competência de lidar com diferenças. Eles não têm capacidade de entender as individualidades das pessoas, em primeiro lugar, e tirar o melhor proveito disso, em segundo lugar, pensando na sociedade. Então não se trata só de você, tá bom, não ficar com raivinha quando você vê o coleguinha diferente de você. Não se trata só de você não gostar, mas se trata de você aprender a conviver, se trata de você tirar o melhor proveito do que ele ou ela tem para oferecer para você, e se trata de você passar a gostar, gosto adquirido, no melhor dos casos, entende? Porque você vive numa sociedade. E aí, pensando numa ótica fria e calculista de sistema, você tem a capacidade produtiva, e você tem capacidade produtiva laboral, que é mão de obra, que as máquinas estão fazendo isso. Você tem capacidade produtiva intelectual, que a inteligência artificial está fazendo isso também. Então, o que resta? Capacidade produtiva emocional, que é o que as máquinas ainda não dão conta de fazer. E quando fizer, já não sei nem mais se vai ser chamado máquina. Aí pode ser chamado Android, pode ser chamado outra coisa, máquina não. Então você tem capacidade produtiva emocional. Aí as emoções, elas são mensuráveis como campos de frequência. Aí você vê as pessoas, estatisticamente falando, transgênero, elas têm uma frequência mais improdutiva. Não é nem uma frequência mais baixa, mas ainda assim potente. Não perde a potência. O espírito delas começa a se emancipar e a não participar da vida. E aí você pode, através de pequenos gestos, fazer com que essas pessoas mergulhem de volta na vida e produzam um sistema e façam o sistema florescer, cacete. Mas, por alguma razão, esses tradicionalistas têm voz, esses tradicionalistas eles têm palanque, esses tradicionalistas eles têm agendas e são patrocinados pelo sistema. E o sistema que patrocina eles é o mesmo sistema que se autodestrói porque deixa de pegar o melhor proveito dessas pessoas. E eu não estou falando de milhões de pessoas, eu estou falando de bilhões de pessoas. O buraco é bem mais embaixo do que você está pensando. Pessoas não são centenas de milhões, são bilhões de pessoas que têm essas configurações de alma diferenciadas, mas que são obrigadas pelo sistema a rodar segundo as narrativas patrocinadas pelo sistema. E aí você tem tentativas do sistema em introduzir esses conceitos de forma paliativa ou de forma a conta-gotas para as pessoas e
não compensa. Tem muita gente morrendo, sendo que poderia ser evitadas essas mortes se ao menos você tivesse pelo menos alguém. Porque às vezes tudo que essas pessoas precisam é de alguém que estenda a mão para elas, alguém que as impeça de fazer merda, alguém que seja uma razão dessas pessoas viverem, alguém que tenha amizade com elas, alguém, algum vínculo. Porque muitas vezes essas pessoas se sentem alienadas do convívio social, do convívio familiar, das expectativas, das pressões sociais. Mas é mais fácil você apontar o dedo e julgar ou você fetichizar do que você entender. E aí as pessoas, principalmente no Brasil, país que, né, é campeão em muitas coisas, e é mais fácil você tornar isso como uma coisa, digamos assim, um tabu, do que você de fato entender. Então, como que você entende a situação? Você precisa conviver para entender, senão você só vai teorizar. A única forma que você tem de conviver é vendo onde essas pessoas frequentam, o que elas falam, o que elas fazem da vida e por que elas fazem o que fazem, por que elas falam o que falam, por que elas pensam dessa maneira e não de outra. É conhecer a pessoa. E você só vai conhecer as pessoas na medida do seu amor por gente. Mas tem gente que fala que ama pessoas, mas só ama a si mesmo. Tem gente que fala que ama o povo, mas só ama a projeção da pessoa refletida no povo. Ou seja, enquanto o povo for um eco, uma câmara de eco, do que você fala, da sua narrativa, aí você vai gostar do povo. A partir do momento em que o povo pensar com a própria cabeça, aí você não gosta mais do povo. Tem gente que cria os filhos assim. Tem gente que, enquanto o filho ou a filha quiser ser o que o pai ou a mãe quiser, aí beleza. Ah, você nasceu para você ser médico. Aí o filho ou a filha fala, não, mas eu sou advogado, mano. Aí, nossa, desgraça familiar. Porque não seguiu o script dos pais. Então, muitas vezes nem na família você tem suporte. E, não obstante a isso, além dessa questão do suporte, veja que, será que é amor de verdade? Você querer que a pessoa apenas obedeça os seus comandos? Não é muito diferente de um treinador de cães, de um treinador de cavalos, que dá o comando e espera que os cães, os cavalos obedeçam. E aí você vê que não é muito diferente de um sistema militar. Não é à toa que existem os chamados cães de guerra. Existe até denominações que chamam de cães pessoas. Por quê? Talvez porque a pessoa tenha sido reduzida apenas a um cão que obedece ordens, mas existe um problema com cães. O cão que sente fome, muita fome, e você tem lugares ocultistas que estão brincando disso, pessoas do nada estão sendo atacadas por cães, principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Então, é possível sim você pegar e deixar o cão triloco a ponto de, mesmo você sendo o dono do cão, ele matar você. Isso que eu estou falando é real, são notícias reais, de fatos reais que aconteceram no mundo real. Um cão que morava há sei lá quantos anos com o mesmo dono, de repente mata o dono. E o dono é encontrado morto em casa. Aí as pessoas são forçadas a fazer a eutanásia dos cães porque não entenderam que pessoas não são cães e cães não são pessoas. Mas hoje em dia, a moral das pessoas está tão baixa que as pessoas consideram e preferem ter cachorros do que ter pessoas. Elas preferem ter um pet do que ter um amigo. Porque elas olham para o pet e falam assim, esse tipo de amor é muito mais leal do que o amor de uma pessoa. Essa companhia é muito mais verdadeira do que a companhia de uma pessoa. Quando eu olho nos olhos do cão, eu consigo ver muito mais verdade e sinceridade do que olhando nos olhos de uma pessoa que mente, dissimula, fala bem de você na sua frente, pelas costas tenta te trair. Entende? Então não é à toa que o ser humano
está com a moral tão baixa? Fez por onde? A reputação está baixa porque se tornou infame através das próprias ações. Então veja, quando você tem uma sociedade com esse tipo de gente, se é que você pode chamar assim, como é que você espera ter um sistema produtivo? Como é que você espera se destacar da concorrência? Fazendo mais barulho? Injetando mais dinheiro nas campanhas do Google Ads? Ou você quer começar a tratar as pessoas como gente e ver os resultados em lealdade, em aderência, em fidelidade, das pessoas defenderem os seus valores, os seus princípios, e você, não só quando você está por perto para bajular você, mas também nas suas costas. Porque quando você mostra a pessoa quem ela é e você honra a identidade da pessoa, ela vai honrar você de volta. E as pessoas que não te honrarem de volta, mesmo você honrando elas, você já ganhou. Porque você fez o que é nobre, você fez o que é correto. E se a pessoa não retribuiu isso, não interessa, não se trata do outro, mas se trata de quem você é. E quem você é vai influenciar o que você faz. Mas o que você faz não pode determinar quem você é. E se você é o que você não sabe, você apenas vive uma vida de papagaiar a propaganda do mercado. Agora, quando você é o que você sabe que você é, pode vir todo mundo junto falando o que você não é, que você vai permanecer firme na tua certeza. Já dizer um certo bigodudo aí, com um bigode um pouco diferente em relação ao meu. Leve o tempo que for para você encontrar o veio certo. Mas depois que você encontrar, não retroceda por nada. Então, entenda quem você é de verdade. Existem várias maneiras de você buscar na internet, de você ter orientação profissional, de você conseguir ferramentas e ajuda para você entender mais para qual lado, para qual direção está a sua identidade. Isso é uma espécie de rito de passagem das pessoas. Você deve necessariamente saber quem você é e discernir de forma bem específica quem você é de quem você não é, para que você consiga viver nessa sociedade. E adivinha só, depois você passa a ter outros problemas. Mesmo você sabendo quem você é, as pessoas vão desafiar quem você é. E vai ser como carga em peso na academia. Vão colocar peso e carga para você fazer força e mostrar quem você é. Aí você tem outros desafios associados a quem é. Então, por exemplo, você tem homens trans que têm os desafios deles. Você tem mulheres trans que têm os desafios delas. E são desafios que homens cis não têm e mulheres cis não têm. Mas essas pessoas, o que elas mais querem é serem aceitas dentro da comunidade, seja de homens, seja de mulheres. Mas a percepção da pessoa está tão limitada que ela bate o olho e ela se identifica com a aparência da pessoa. Mesmo a alma não sendo a aparência, mesmo a alma não sendo o corpo. E mesmo a pessoa podendo se reeducar, opa,